Oi, gente, boa tarde. Então, o nosso palestrante de hoje é o Dr. Pedro Souza Araújo. Vou falar um pouquinho sobre o currículo dele aqui. Ele é nutricionista, biomédico, naturopata, pós-graduado em fitoterapia clínica, pós-graduado em nutrição ortomolecular, pós-graduando em dermatologia e estética reparadora. É um currículo bem extenso, né? Ele também é casado com a doutora Elisângela, que está aqui conosco, que logo, mais à frente, ela vai vir estar palestrando também, tá bom? Então, eu convido ele a estar aqui conosco. Pode vir, doutor. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas que estão aí, picadinho aí no seu iPhone, no seu computador, quem sabe pelo Zoom, quem sabe pelo YouTube, para esse evento que é bem interessante. Nós estamos aqui no Espaço Novo Tempo, onde estamos dando início. Essa é a primeira palestra, Sim, é a primeira palestra desse projeto, né? E com certeza vai continuar aí todos os sábados com palestrantes diferentes, trazendo temas bem relevantes para os nossos dias de hoje. E eu começo com um tema bem interessante. Eu, como a minha amiga que me apresentou, sou nutricionista e eu gosto muito desta questão de suplementação. Eu sempre entendi que as causas das doenças pairam pela desnutrição e o tratamento das mesmas também paira sobre a suplementação. Então, quando você faz isso, você consegue promover saúde, evitar as doenças e ainda reparar, ou seja, tratar aquelas que já estão instaladas. Então, esse é o meu tema. Onde é que está meu pendrive? Ah, está aqui, já vi. Ok. Mas tem que colocar naquela... Acho que é aqui, né? Aqui, beleza. E a minha imagem fica onde? Eu gosto de me ver, pessoal. Se eu não me ver, eu me perco. Então, enquanto o meu amigo coloca aqui a minha imagenzinha com o slide. Okay. Beleza, estou me vendo agora. Agora é só, acho que só clicar. Isso. Beleza, tranquilo. Isso mesmo, pessoal. Então, o nosso tema é suplementação, a importância da suplementação nos dias atuais. Deixa eu falar um pouquinho dos meus canais, onde você pode me encontrar também. Nós temos, como você está vendo na tela, o canal Saúde Notável, o canal do YouTube, onde eu tenho várias palestras lá de saúde. Tem muitas palestras, e tem palestras também de outros colegas de saúde, profissionais de saúde, que palestrou para a gente no nosso canal. Então, se você quiser ampliar o seu conhecimento, aí pode ir lá no canal, que tem muito conteúdo. Nossas redes sociais, nós temos aqui o Instagram, tem o Instagram do nosso projeto Spa Detox Total e também da Clínica Via Natural. É só entrar lá que tem muito conteúdo também, são postados semanalmente conteúdo lá nos nossos dois Instagram, tanto do projeto Spa Detox Total como da Clínica Via Natural. Tem também o nosso e-mail, se você quiser perguntar alguma coisa, sugerir alguma coisa, e estamos aí com o nosso e-mail, clinicavianatural@gmail. E o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da clínica, que você pode chamar por lá e a gente responde também as suas perguntas. A clínica está aí, o Spa Detox Total, e os sites também, tanto o site da clínica como o site do Spa Detox Total, que você pode entrar lá para conhecer melhor o nosso trabalho, tanto na questão do atendimento da clínica, como do projeto Spa Detox Total. Pode entrar lá e conhecer melhor tudo aquilo que nós fazemos, realizamos e oferecemos para nossos amigos, tá bom? Então, vamos entrar no nosso tema, a importância da suplementação nos dias atuais, suprindo o que falta. Está aqui o meu currículo, não vou falar, porque já foi dito, né? Então, não precisa mais perder tempo com essa questão. Vamos para adiante. Muito bem, para falar de suplementação, a gente tem que entender algumas coisinhas que são bem importantes. A fisiopatologia da doença. Como que a doença ela se desenvolve, quais são os fatores que estão envolvendo ali, e principalmente na base da doença. E eu coloquei as 4 bases das doenças crônicas. E lembrando que eu estou falando de doenças crônicas não transmissíveis. São doenças do estilo de vida. Elas se formam no nosso organismo a partir do nosso estilo de vida. Elas estão baseadas em 4 pilares, ou em 4 bases, né, que é, como você está vendo, a desnutrição, a intoxicação, a infestação
e a desidratação. Deixa eu falar dessa desidratação primeiro, porque ela é bem importante também, as outras também são importantes, mas essa é porque a maior parte das pessoas não bebe água adequadamente durante o dia. Tem gente que passa o dia sem beber água, bebe um copo, 2 copos ali, 500 ml, e às vezes 1 litro de água por dia, o que é muito pouco, principalmente se você vive em regiões quentes do país. Na verdade, o país está todo quente, né? Todo o país está bem aquecido, a temperatura aí do nosso sistema, então é necessário beber bastante água. E é importante falar que algumas pessoas substituem comida por água. Quando estão com sede, come. Ou seja, sempre come quando estão com sede. Isso é importante você parar para prestar atenção no seu dia a dia, no seu comportamento. Você realmente bebe água quando está com sede? Ou você come quando está com sede? A maioria das pessoas fazem isso, porque há uma má interpretação da sede. Estão com sede, traduz como fome e vai comer alguma coisa. E sempre come carboidrato. E carboidrato ultraprocessado, que é um grande problema, eu estarei falando mais adiante um pouquinho melhor. Então, temos que hidratar, beber bastante água por dia. Aquela questão de 2 litros de água por dia, essa é uma orientação básica, mas o ideal é você fazer o seu cálculo hídrico, o que você realmente precisa, porque 2 litros de água para todo mundo, isso, na verdade, é só uma orientação, mas não é individualizada. Individualizada é simples você fazer o cálculo. Você pode pegar o seu peso e multiplicar de 25 a 35 ml por cada quilo de peso. Por exemplo, se você tem 60 quilos e você tem uma atividade tranquila, trabalha na sombra, não tem esforço físico, você pode usar 60 quilos que você tem, vezes 25 ml, você vai ter um total. Se você trabalha um trabalho forçado, no sol, que sua muito e tal, você pode aumentar essa quantidade de ml, ou seja, 35 ml por cada quilo de peso, 60 quilos, se você tem 60 quilos, vezes 35 ml, você vai chegar à sua quantidade ideal. Isso é importante. Se você faz isso, você estará hidratando bem. Outro detalhe, tomar água aos gole. Nunca tomar água de copada. Coloca um copo na boca e vai até o final. Isso você acaba estimulando os seus fatores diuréticos, você bebe e rapidamente, 10, 15 minutos, você já está indo no banheiro, liberar essa água que você acabou de beber. Então, isso não hidrata, não hidrata. Você tem que beber água aos poucos. Aos gole, aí sim, você tem uma boa hidratação, ok? A infestação, estou falando de parasitas que vivem no homem, vivem no nosso organismo, e são eles: fungos, vírus, bactérias e vermes. Esses parasitas que infestam o nosso organismo, no seu processo metabólico, no processo de ele pegar os nutrientes e digerir esses nutrientes, que é o processo metabólico, eles vão liberar muitas toxinas que são tóxicas para o nosso organismo. Isso traz muitas doenças, além de roubar os nossos nutrientes, né? Você usa um bom alimento rico em nutrientes, esses parasitas vão lá e roubam de você esses nutrientes, então levando você a uma desnutrição também. A intoxicação, principalmente intoxicação metabólica, intoxicação intestinal, que vai gerar enzimas, substâncias tóxicas inflamatórias no nosso organismo. Ou seja, isso aí vai te trazer várias doenças. E a base, desnutrição. A desnutrição, praticamente, ela está em praticamente todos, né? Todas as pessoas têm um grau mais ou menos de desnutrição, uns mais, outros menos, né? No passado, lá para os anos 70, 80, qual era a grande preocupação dos governos? Desnutrição, né? Lembra disso? Quando os governos ficavam preocupados porque tinha muita desnutrição, o fator de desnutrição é realmente muito importante, relevante naquela ocasião, mas isso inverteu. Hoje a preocupação não é a desnutrição, a preocupação é o excesso de peso. Ou seja, a situação do país melhorou, a situação financeira e econômica das pessoas melhoraram, passaram a comer muito e alimentos não tão bons, não tão nutritivos. Muito carboidrato ultraprocessado, isso veio a trazer um outro problema, né? Que é a resistência insulínica, um processo inflamatório subclínico, e tudo isso vai se alojando as doenças. Na verdade, se a gente for falar na íntegra,
é também um processo de desnutrição, né? Não pense você que você está acima do peso, que você está bem nutrido, de fato, de forma nenhuma. Eu me lembro que, no passado, as pessoas falavam muito isso, as mamães, os papais, corujas, quando via o seu bebezinho ali, todo gordinho, né? Chegava aquelas dobrinhas, o bebê está saudável, está gordinho, olha como ele é saudável. Na verdade, isso não é verdade, né? Porque a obesidade não é estar nutrido. Na verdade, a obesidade é um fator de desnutrição também, ok? Então, essas são as 4 bases das doenças crônicas, mas elas também, é importante falar dos 4 pilares das doenças crônicas também. Porque tudo isso que eu acabei de falar, das bases das doenças crônicas, leva a isso aqui, ó. Inflamação subclínica, e quando a gente fala em inflamação, a pessoa, não estou inflamado porque eu não estou sentindo dor nas juntas, né? A dita juntas, né? As articulações, não estou sentindo dor, então não tem inflamação. Tem sim. Porque a inflamação subclínica é aquela inflamação que você não sente dor localizada. Você está inflamado, mas não sente dor que você possa apalpar, localizar aquele ponto da dor, do local que está inflamado. Essa é a inflamação subclínica. A resistência insulínica, como eu falei, o consumo exagerado de carboidratos, principalmente carboidratos ultraprocessados, vai levar a uma resistência insulínica, ou seja, o seu organismo não é capaz de produzir tanta insulina adequadas para conduzir, para carregar a sua glicose, para que ela possa ser metabolizada lá nas suas mitocôndrias, lá nas células. Isso chama-se de resistência insulínica. E hoje, a população, meu amigo, é muito prevalente pessoas com resistência insulínicas. Quando você vê um exame, por exemplo, você chega com o seu exame, está ali a glicose, por exemplo, 99, que é o limite, segundo o Ministério da Saúde, 99, né, o limite. Tá tudo bem, você não é diabético, não está pré-diabético, tudo ok. Não, isso não é a verdade. Na visão das terapias integrativas, da medicina integrativa, o ideal de insulina, aliás, o ideal de glicose é de 70 a 83. Passou disso, de 84 a 99, é uma resistência insulínica. Você está dentro do limite máximo de tolerância do seu organismo. A gente chama isso de resistência insulínica. E então, de 100 a 125 é o pré-diabético, e a partir de 126 em diante já é a diabetes instalada. Então, vamos prestar atenção nesses índices, porque o Ministério da Saúde, ele coloca de 70 a 99, e isso não é adequado. Não é adequado. Por quê? A gente deseja sempre estar na fase excelente, na excelência, né? E não na fase limítrofe, ou limítrofe, como queira pronunciar. Então, de 70 a 86 seria o excelente. Partiu daí, você está nessa fase de resistência insulínica. E a resistência insulínica, segundo os estudos, se você não tratar, se você não reverter, na média de 10 anos, você já é um diabético, ou seja, uma diabetes já está instalada. Ok? O outro ponto aí, outro pilar, é a disfunção da tireoide. Também, hoje, é muito prevalente na população, essa disfunção tireoide subclínica, ou seja, a pessoa não tem sintoma, isso não é manifestado nos exames. Você faz o exame, está dentro das taxas normais, porém, você tem uma disfunção que não lhe traz nenhum sintoma. E aí você engorda ou perde peso, e tem uma série de distúrbios, e o profissional não considera essas taxas, né? E essas taxas são muito importantes. Eu costumo explicar isso muito bem para os meus pacientes quando chegam na clínica. Olha, eu fui no fulano de tal, no doutor fulano de tal, e ele disse que eu estou normal. Mas quando a gente pega esses parâmetros, esses índices, e coloca dentro do quartil, e a gente vai ver que ele está totalmente fora, embora a referência do exame está normal. Por que referência de exame está normal, gente? Porque as referências dos laboratórios, eles usam parâmetros populacionais de pessoas doentes. Então, se você está dentro daquele mínimo e máximo de uma população doente, está normal. Mas isso não reflete a verdade individual, a sua realidade. Por isso, a gente tem que usar sempre os quartis. Eu faço isso e conheço vários profissionais da medicina integrativa que fazem isso, porque essa é a forma correta de interpretar o exame. Isso vale para qualquer tipo de exame. Tem que colocar dentro do quartil. E eu lhe pergunto, o profissional que te atendeu, ele gastou quantos minutos para colocar você dentro do quartil? Meu amigo, uma consulta de 10, 15 minutos, é impossível você pegar uma lista de 20, 30 exames e colocar no quartil. Isso não acontece. É por isso que eu te aconselho você procurar sempre um profissional
da medicina integrativa, da saúde integrativa, porque esse profissional, ele não consulta, ele não trata exames, ele trata pessoas, ele trata doentes. E quando a gente faz isso, a gente consegue entender por que você está com esses parâmetros elevados, e aí a gente consegue ter uma conduta terapêutica acertada, bem mais assertiva, tá ok? O outro pilar é a desbiose intestinal, que também é muito prevalente na população, devido exatamente àquelas quatro bases que eu falei anteriormente. Porque tudo aquilo ali, a desnutrição, a infestação parasitária, tudo isso leva a um desequilíbrio das bactérias saudáveis do seu organismo. Gente, nós temos bactérias no intestino, em torno de 1,5 kg de bactérias, que representa 10 vezes mais células que você tem no corpo. Só de bactéria que você tem no seu organismo, representa 10 vezes mais células do organismo. Mas você pode perguntar, mas se eu tenho 10 vezes mais bactérias no meu corpo, em comparação às minhas células, então eu sou só bactérias. Mas é isso mesmo. Nós somos parasitas de bactérias. Eu costumo falar isso com meus pacientes, eles assustam, né? Porque, na verdade, a gente entende que as bactérias são os nossos parasitas. Mas é o contrário. Somos nós que precisamos delas. Porque parasita é aquele ser que suga o outro, que precisa do outro para viver. Se não existe o outro, ele não vive, né? Os micro-organismos, eles precisam da gente para viver, mas nós precisamos muito mais deles para sobreviver. Eu estou falando do microbioma geral do nosso organismo. Nós temos bactéria por dentro e por fora, ok? Dentro dos nossos órgãos intestinais, do sistema gastrointestinal, e na nossa pele tem bactérias. Essas bactérias, para que possamos ser saudáveis, tem que ter um equilíbrio de 85% por 15%, né? 85% boas e 15% ruins. Mas como assim ter bactérias ruins? Nós precisamos, porque nós precisamos de um estímulo imunológico do sistema imunológico. Se a gente eliminar todas as bactérias ruins, patogênicas, nós perderemos esses guardas, né? Esses vigilantes, né? Então, a gente precisa desses vigilantes. Para quê? O nosso corpo tem que estar sempre preparado para uma infecção mais interessante, mais importante, a gente conseguir reagir rapidamente contra esses invasores. Então, a média é 15% de bactérias patogênicas, 85% de bactérias boas. Esse percentual, ele deve estar bem controlado, porque se você passar de 15 para 16, 17, 20% de bactérias patogênicas, 85, 84, 83, 80 de bactérias boas, você já está num desequilíbrio, isso a gente chama de desbiose, ou desbioma, no caso, quando é o organismo no geral, ok? Mas aqui eu estou focando na questão do intestino. Então, é importante que o nosso intestino esteja nesse equilíbrio. Esses são os 4 pilares da doença. Ela se baseia nisso aí. As doenças, para entrar no nosso corpo, né, precisamos ter esses 4 pilares aí, numa verdadeira desarmonia. Desarmonia intestinal, desarmonia da tireoide, e resistência insulínica e inflamação subclínica, e aí você começa a sentir as doenças, os sintomas, e as doenças estão instaladas, ok? Para falarmos de suplementação, eu gosto muito de deixar bem claro o que é a suplementação, falando um pouco de farmacologia. Farmacologia, quando a gente estuda de farmacologia, a gente estuda 2 coisas importantes, que é a farmacodinâmica e a farmacocinética. A farmacodinâmica é o que o medicamento faz no seu organismo. Isso, nesse momento, não é importante. Então, vou falar da farmacocinética, que é mais importante para você entender a importância da suplementação. Quando você toma qualquer substância, ela passa por todos esses itens que você está vendo aí. Ela precisa de dissolver, a dissolução. Primeira coisa, dissolução. Depois, ela vai absorção. Depois, ela precisa de ter aí uma biodisponibilidade, é importante, porque tem substâncias que não são tão biodisponíveis. Você toma e o organismo não consegue ter essa disponibilidade dessa substância, e aí é como se você estivesse jogando fora, né? Ela vai sair na urina, vai sair nas fezes, não vai aproveitar. Então, essa substância tem que ser biodisponível. Tem que ter a biodistribuição, né? Esse é o caminho dela. A biodistribuição é quando as proteínas, são os receptores, conseguem identificar aquela substância e conseguem acoplar nela e então fazer a distribuição, né?
conduzir para o sítio ativo, para o local de atuação dessa substância. Isso se chama de biodistribuição. E temos a biotransformação, é quando o organismo, isso acontece lá no fígado, pega essa substância que já foi usada, que já não tem mais valor para o organismo, então ele transforma ela numa substância hidrossolúvel para que seja mais fácil de ser eliminada, que é o último ponto aqui, que é a excreção ou eliminação. Ou seja, toda substância que entra, ela tem que sair. Ela não pode ficar acumulada no seu organismo. Ela vai lá, faz o seu efeito, perde a sua validade, não tem mais efeito, o organismo tem que eliminar essa substância, ok? E isso vale para medicamentos, moléculas sintéticas e moléculas bioorgânica, digamos assim, um nutriente orgânico, né? Então, vale para qualquer uma das substâncias. Tudo que entra tem que fazer o seu processo, né, ser absorvida, e você presta bastante atenção nessa questão da absorção. Eu vou voltar a esse tema lá mais adiante da palestra. Isso é importantíssimo, né? Então, tem que ser biodisponível, tem que se distribuir direitinho, tem que ser biotransformada para ser eliminada. Isso é muito importante a gente entender isso. E nessa tela aqui eu vou mostrar as 3 fases importantes que as substâncias percorrem no nosso organismo. A primeira fase, que é a biofarmacêutica, que é quando a substância ela vai desintegrar ou ser dissolvida. Depois passa para a segunda fase, que é a farmacocinética propriamente dita, que ela vai absorver, distribuir, biotransformar e excretar. E a terceira fase, que é a farmacodinâmica, que é quando ela vai ter uma interação com os receptores, o fármaco e o receptor, para ser levado para o local de atuação e, então, ter o efeito terapêutico desejado daquela substância. Então, só um resuminho daquele que eu acabei de falar, ok? Nós temos 2 opções de escolha para tratar as enfermidades. Primeiro é usar medicamento. E vamos refletir um pouquinho nesse texto aqui. Esse texto é um texto que está escrito no livro Conceito sobre Saúde, o qual eu gosto muito desse livro, na página 89, onde ele diz que o povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam as doenças. Isso é fato. E você vai entender no outro parágrafo. Por quê? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, ok? Elas apenas mudam a forma e o local da doença. Isso é um fato também, isso é uma realidade. A droga, ela não tem o poder de fazer aquilo que o nutriente faz, que é promover a saúde, que é prevenir as doenças e que é restaurar a saúde. A droga não consegue fazer isso, né? Ela faz isso aqui que está dizendo o texto aqui. Ela apenas muda a forma de apresentação dos sintomas daquela enfermidade. O outro texto diz assim, ó, muitas vezes o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas os resultados permanecem no organismo, operando grande dano posteriormente. Por que que isso acontece? Porque drogas sintéticas, elas são tóxicas. Elas são tóxicas. É claro que a indústria trabalha com um limite, né, de toxicidade da enfermidade. Só que isso aqui é bem interessante, eu quero deixar isso bem claro para você. Você já ouviu falar em DL50? Se você é da área de saúde, é possível que você já tenha ouvido essa frase, essa palavrinha, DL50. Se você não é da área de saúde, talvez você não vai entender do que eu estou falando, mas vou explicar. DL50, DL, dose letal. D de dose, L de letalidade, dose letal. Significa que quando a indústria ela desenvolve um fármaco, ela tem a sua metodologia de pesquisa para saber se essa droga é tóxica e quanto ela é tóxica e qual a dose terapêutica e qual a dose letal para o organismo. Então, essa droga ela passa por testes, e o teste é chamado DL50, que essa droga, se ela matar até 50%, por isso é 50, DL50, se ela matar até 50% da população de teste, ok, da amostra ali, então ela é liberada. Se ela matar mais de 50%, então ela é reprovada. E aí eu te pergunto, se matar até 50%, ela é liberada? Essa droga, ela tem segurança? No meu entender, não tem segurança. Porque para ser seguro, não poderia matar nem sequer um usuário. Mas a gente sabe que as drogas, não existem drogas que
é totalmente isenta de letalidade. Todas as drogas têm, sim, um percentual de letalidade. Então, por que as drogas elas envenenam o corpo? Porque ela tem toxicidade. E não há como você pegar uma droga sintética e eliminar toda a sua toxicidade. Sempre vai ter um residual de toxicidade, e essa toxicidade, se for, embora baixa, mas se for usada constantemente, por um longo período, essa toxicidade ela é acumulativa no organismo, ela vai acumulando, e primeiro, quem paga o preço, quem paga o pato, como diz, é o fígado, porque o fígado é o órgão responsável por metabolizar todas as substâncias que nós ingerimos, seja ela natural, seja ela sintética. Tudo que entra, o fígado vai fazer esse trabalho de metabolização, metabólico. Então, ele realmente é que paga o preço caro por isso. Então, realmente, drogas são tóxicas e elas precisam ser usadas de maneira muito, mas muito consciente, tá bom? Eu não sou totalmente contra drogas. Eu acredito, melhor dizendo, eu acredito que a droga ela pode ser usada em casos realmente emergencial, né? Em caso que realmente não tem outra coisa para fazer rápido, precisa salvar a vida, então você recorre a uma droga, resolveu aquele problema, aí você opta por outras maneiras naturais de você terminar o tratamento do paciente. Eu costumo recomendar isso para os meus ouvintes e meus clientes também, tá bom? Com o uso de droga, terminando o texto aqui, com o uso de drogas venenosas, muitos trazem sobre si doenças para a vida toda, e perde-se muitos que poderiam ser salvos pelo emprego dos agentes naturais, que você encontra na natureza, e eu vou citar alguns deles aqui. Entre eles, os nutrientes, os alimentos, né? Alimentos são naturais, você pode encontrar muita coisa boa nos alimentos naturais, de maneira saudável, que você pode promover, eu gosto sempre de colocar esses 3 pontos, promover, prevenir e recuperar, ok? Com os alimentos você consegue fazer isso muito bem. Promover a saúde, prevenir as doenças e recuperar a saúde, no caso, quando já há uma doença instalada. Por que é importante suplementar? Por quê? Os alimentos, os nutrientes fazem isso aqui, ó. Promove, previne e recupera. Eu chamo isso de PPR, né? Promover a saúde, prevenir as doenças e recuperar no caso de uma doença que já está instalada. Os nutrientes, olha que coisa importante, os nutrientes são produtos, aliás, os nutracêuticos são produtos que contêm um ou mais nutrientes biologicamente ativo, como as vitaminas, como os minerais, como os aminoácidos. Eu coloquei aqui o ômega porque é uma das fontes importantes que nossa população tem muita carência. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Que foram isolados ou purificados dos alimentos, ou seja, as fontes são naturais, são alimentos, e que são comercializados em forma de preparações medicinais, sendo utilizados para suplementar a dieta. E mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais dessa questão da necessidade real dos últimos dias, como é o tema, de suplementar os nutrientes. Você vai entender muito bem essa necessidade. Muitos são, muito mais que conquistar músculos, os suplementos nutricionais contribuem para a qualidade de vida, suprindo o corpo de nutrientes importantes. Eles ajudam a melhorar a performance de saúde, ajudando os alimentos no trabalho de repor os gastos energéticos, enriquecendo a dieta com vitaminas, aminoácidos e sais minerais. Os nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos e possuem funções específicas no organismo. Eles são essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo. Os nutrientes podem ser encontrados em uma variedade de alimentos e cada um possui uma função específica. Então, tudo que nós encontramos de nutrientes nos alimentos foca aí a questão de melhoria da saúde de modo geral. Para ter saúde, nós precisamos de nutrientes. Isso já está bem certo, bem abalizado pela ciência, né? Os estudos que mostram a importância dos nutrientes, já não resta mais dúvida, né? Os profissionais de saúde, sejam eles médicos, nutricionistas, farmacêuticos e outros, que trabalham com a medicina integrativa, que integra principalmente a ortomolecular, ou seja, a nutrição avançada, entende muito bem, isso está bem claro, que podemos, de fato, promover saúde, evitar as doenças, né, prevenir ou recuperar as doenças, a saúde, no caso das doenças instaladas, com nutrientes. Ou seja, não precisamos de tantos remédios. Precisamos muito mais de nutrientes. Como diz aqui, ó,
precisamos de 104 nutrientes. Isso, no decorrer do dia, os seus alimentos precisam contemplar todos esses nutrientes, sendo eles 73 minerais, ali nos seus alimentos, tem que contemplar todos esses, 16 vitaminas, 12 aminoácidos, principalmente os 8 aminoácidos essenciais, 3 tipos de ômegas, ômega 3, 6 e 9, são muito importantes, principalmente o 3, na verdade o 6 também, porque há uma carência de correlação entre o ômega 3 e o ômega 6. Se usa muito o ômega 6, que é um ômega inflamatório, pró-inflamatório, e produz inflamação no organismo, enquanto que o ômega 3 é anti-inflamatório, ele controla o processo inflamatório. E a população, de modo geral, usa 10, 12 vezes mais ômega 6 em relação ao ômega 3. E a correlação seria 2 para 1. 2 moléculas de vitamina ômega 6 para 1 de ômega 3. Então, por isso que eu deixo bem clara essa situação dos ômegas, porque são bem importantes. Na sequência aqui, ó, o ômega 3 há uma grande carência populacional, a vitamina D, uma grande carência populacional. Normalmente eu doso vitamina D nos meus pacientes, quase 100% dos pacientes eu peço a dosagem de vitamina D. E a população hoje, isso a gente verifica de acordo com os estudos, a população está super carente de vitamina D, a grande maioria está 20, a média de 20 ou abaixo de 20 de vitamina D, isso é muito baixo, enquanto que o ideal seria, o excelente, seria de 80 a 100, né? Então, a população está aí na média de 20, então 4 vezes mais do ideal. Né? Porque não toma sol, porque não come alimentos de fontes de óleos saudáveis, né? Então, essa carência realmente ela não tem como fugir dessa carência. Então, estimulando vocês a usarem os óleos saudáveis, óleos extra virgens, que pode ser o óleo de girassol, o óleo de abacate e outros óleos de linhaça, por exemplo, são óleos super saudáveis, óleo de amêndoa e tal. Esses óleos são ricos em ômega 3, tá bom? Desculpa, ômega 3 também é vitamina, porque a vitamina, a fonte verdadeira da fonte da vitamina em alimentos, de vitamina 3 em alimentos, são os óleos. Magnésio também é uma grande carência, principalmente para quem vive no centro-oeste. O nosso solo é carente de magnésio, então os alimentos são pobres em magnésio, por isso nós precisamos suplementar também. Eu coloquei cálcio aqui não porque ele é uma carência, mas porque o nosso organismo tem dificuldade de usar o cálcio que nós ingerimos nos alimentos. Os alimentos, praticamente todos os alimentos têm cálcio, boa fonte de cálcio, né? Mas pela deficiência da vitamina D, pela deficiência do magnésio e pela deficiência da vitamina K, esse cálcio ele não é bem absorvido e distribuído para o seu local de função, ossos, músculos, etc. Né? Então, porque a vitamina D, a vitamina K2 e o magnésio é que faz a interação com o cálcio e faz com que ele vá para o lugar certo e seja utilizado da maneira correta. Então, é importante a gente observar que boa parte das pessoas tem insuficiência de cálcio, porém, esses cálcios estão microcalcificando em vasos sanguíneos, trazendo problemas cardiovasculares sérios. Tá? Então, é importante notar isso aqui. Temos uma grande deficiência, que é a deficiência de iodo, pela mesma razão do magnésio. Quem vive no centro-oeste, longe da área do litoral, então nosso solo é pobre em iodo, portanto, nossos alimentos também são pobres em iodo, por isso nossa carência também em iodo. Então, é importante suplementar, e falando nisso, a carência do magnésio, a carência de iodo, leva a cisto ovariano, leva a cisto em várias glândulas, né? Glândula mamária, ovários, hepáticos, renais e outras glândulas podem ter cisto pela carência do iodo e do magnésio. Coloquei aqui o selênio e o zinco, também como carência, mas elas não são tão relevantes como as demais. Mas nós já estamos aí com uma carência que já está se acentuando aí devido aos problemas dos alimentos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Alguns nutrientes, vou passar rápido aqui, alguns nutrientes, por exemplo, o alfa-lipóico, que é um nutriente que você encontra em folhas verdes escuras, ele tem diversas funções nutracêuticas no nosso organismo, como, por exemplo, evitar o envelhecimento precoce, é um excelente antioxidante. Esse aqui é o coringa, né? Nas clínicas ortomolecular, é o nutriente de praticamente primeira escolha.
chegou um paciente com deficiências metabólicas, vai alfa-lipóico. Não tem como você tratar de uma diabetes ou de outras doenças hepáticas e metabólicas sem você utilizar o alfa-lipóico. E você encontra ele facilmente nas folhas escuras. É fantástico mesmo. Ele é antioxidante, ele controla ali os radicais livres, por ser um antioxidante, acaba controlando a quantidade de radicais livres circulante. Ele é um antiglicante, ou seja, se você é um diabético ou pré-diabético, você já deve fazer uso do alfa-lipóico, porque ele vai antiglicar, não vai deixar glicar aquela molécula de glicose com uma proteína, por isso ele é um antiglicante. E, na verdade, ele é também desglicante. Se você já é diabético ou está na fase de pré-diabético, você já deve usar o alfa-lipóico, ele vai desglicar essa hemoglobina e aí você vai controlar a sua glicose com mais facilidade. Outro ponto muito importante do uso dele é que ele é um quelante. Hoje nós temos um índice muito grande da população intoxicada por metais tóxicos, alumínio, ferro, cobalto e outros metais tóxicos, e o alfa-lipóico ele elimina esses metais tóxicos do seu organismo quando você faz ele, principalmente quando você faz ele no soro, né? Faz a bolsinha de soro, aplica ali, normalmente umas 10 bolsas de soro, você fazendo uma por semana, você consegue eliminar esses metais tóxicos aí do seu organismo. Também é importante no complexo enzimático das mitocôndrias, que estão intoxicadas por metais tóxicos, você consegue fazer essa relação e ativar as suas mitocôndrias. Uma outra substância muito importante, na verdade, ela também, assim, quase que de primeira escolha no caso de doenças inflamatórias, é a glutationa, que você encontra nos grãos de feijões, né? Lentilha, ervilhas, grão de bico e tal. Esses grãos todos são ricos em glutationa. É um poderoso anti-inflamatório, um espetacular antioxidante. Ele protege a peroxidação lipídica. Isso é importante, porque ele tem a ver com a peroxidação dos colesteróis. Tá? Então, o glutationa a gente usa para combater essa oxidação, principalmente do LDL, tá? Que é o colesterol que oxida, tá? E forma placas de ateromas nos seus vasos sanguíneos, e a gente consegue reverter essa situação usando glutationa. Também ele aumenta demais a nossa imunidade. Estamos aí no mundo com a saúde imunitária na UTI, né? Precisamos, então, melhorar a imunidade da nossa população. Então, você, usando glutationa, você tem um efeito extraordinário. Digamos que a coenzima é a minha coringa número 2, porque com um paciente, por exemplo, um paciente com cardiopatia, você consegue, eu costumo dizer que ela ressuscita as mitocôndrias do músculo cardíaco. E eu já tive experiências com pacientes nessa situação. Um certo dia eu recebi um paciente, ele estava internado já há uns 15 dias no hospital aqui em Brasília, a família preocupada com a situação, porque os protocolos do hospital não estavam dando resultado, tiraram ele do hospital, assinalar o termo de responsabilidade e levaram para a clínica. Mas quando esse paciente chegou na clínica, nós o conduzimos para a sala de enfermagem, ele deitou na poltrona e eu pensei que ele fosse ter um negócio ali dentro da minha clínica. Graças a Deus, nunca teve um falecimento dentro da minha clínica, graças a Deus, né? Mas eu pensei que ele realmente não fosse sair dali com vida, porque ele estava numa situação muito ruim. Preocupado do que fazer ali, de maneira rápida e imediata, eu fiz uma aplicação de coenzima Q10 nele. Gente, a coenzima ela é uma substância oleosa e dói para chuchu. Esse negócio dói demais. E eu fiz na coxa dele e ele não sentiu a dor. Tão ruim que o camarada estava. Ele nem se mexeu. E o negócio dói. Pior que Bezoatacil, né? Tanto é que a gente faz ela com procaína. Mas mesmo com procaína, ela não é tão amiga assim em relação à dor. Mas foi de boa, porque ele fez direitinho. Em seguida, eu fiz uma outra substância que eu gosto muito, que é o NADH, uma substância que o próprio organismo produz, a indústria consegue sintetizar, né? E a gente tem isso, a gente faz isso no soro. Fiz em seguida a coenzima Q10. Uma hora depois, aquele que parecia quase morto, ele levantou, perguntou o que estava acontecendo, onde é que estava, falamos que ele tinha feito uma medicação, ele melhorou, levantou, pegou o celular e estava ligando para a mãe dele para dizer como é que já estava se sentindo. É milagroso coenzima Q10, porque ela faz justamente essa ação mitocondrial, ela ativa a mitocôndria, porque, na verdade,
ela consegue liberar energia dentro da mitocôndria. A mitocôndria é a nossa usina de energia. Ela ativa essa função de produção de energia lá nas mitocôndrias do músculo cardíaco. Então, a pessoa sai andando. Pode estar do jeito que tiver, ela consegue melhorar muito rapidamente. Então, essa aqui é o meu coringa número 2. Possui um papel muito importante na fosforilação oxidativa das mitocôndrias, por essa razão que eu acabei de explicar. Também produz a energia, que é o ATP, tem ação antioxidante na membrana, o que combate, nas membranas celulares, o que combate a peroxidação lipídica. Nossas células, a parede das células, ela é composta de uma camada de lipídios e uma outra camada de glicoproteína. E ela atua justamente na camada lipídica, não deixando essas células peroxidar ou oxidar. Então, a gente consegue combater no envelhecimento precoce e várias outras funções aí, utilizando a coenzima Q10. Ela tem ação também anticâncer, cardioprotetora, como já falei, o caso do meu paciente. Outra vitamina muito interessante, na verdade, essa vitamina ela é espetacular, mas pouco se valoriza essa vitamina, que é a nossa vitamina C. Vitamina C é um extraordinário antioxidante. Se você está num processo de envelhecimento, uma oxidação celular, comece a usar vitamina C. Ela é muito usada na estética, muito. Na verdade, ela é uma das principais vitaminas usada na estética para envelhecimento precoce, envelhecimento capilar, etc. Né? Muito importante porque ela tem essa função antioxidante. Para agora, esse momento de pandemia, ela combate infecções. Na verdade, qualquer tipo de infecções, seja ela de bactérias, de vírus, né? E a gente costuma fazer, faço isso demais, né? Soro com vitamina C. Só que essa dose, a gente usa uma dose um pouco elevada, né? Essa dose é feita em clínica, não é dose que você compra na farmácia e vai usar ali 400 miligramas ou até 1 grama que dá para usar. Você compra isso facilmente nas farmácias, né? Essa aqui a gente faz 10 gramas em um soro de 250 ml e você pode realmente combater uma infecção. Eu fiz isso durante o meu trabalho, durante a pandemia, fiz isso sempre, minha esposa, meus filhos sempre fez doses altas de vitamina C e passamos pelo Covid, eu fui contaminado pelo Covid, tive uma alta infecção, uma infecção muito alta realmente, e não senti praticamente nada, febre de 37 graus, na verdade não senti febre, fui um pouco febril apenas, né? Tosse de uma semana, indisposição de uns 2 dias e pronto, nada mais do que isso, porque fiz doses altas de vitamina C. Ela é fantástica para isso, tá bom? Também atua na síntese de carnitina, metabolismo do ferro. É importante a questão do ferro. Sem vitamina C, você não consegue metabolizar o seu ferro. Não adianta. Pessoas com anemia ferropriva, que está com a ferritina baixa, se não fizer vitamina C, você não consegue melhorar as taxas de ferro ou mesmo de ferritina. Também atua na síntese da dopamina, também na serotonina, que é fabricada a partir do triptofano, e a vitamina C. Ela ativa esse aminoácido chamado triptofano e você consegue recaptar, ou seja, é um recaptador de serotonina, vitamina C. Veja quanto ela é importante, inclusive usada para depressão também. Ela atua também no metabolismo do colesterol, né? Eu até falei isso anteriormente, a questão da peroxidação, principalmente do HDL, porque o HDL é aquele colesterol que oxida nos seus vasos sanguíneos, formando placas de ateromas ali nos vasos sanguíneos. E a vitamina C, ela impede essa oxidação do colesterol HDL, aliás, LDL, desculpa, LDL. Também na peroxidação do hormônio cortisol, metabolismo da cortisona, também melhora e potencializa o sistema imunológico. Agora, deixa eu até tirar essa imagem aqui para ver o que... Ah, tá aqui, ok. Essa aqui é a função mais nobre, ao meu parecer, a função mais nobre da vitamina C, como anti-inflamatória. E, pelo que se sabe, conhecimento popular, não se sabe que a vitamina C, pelo menos se comenta isso, que a vitamina C é um poderoso anti-inflamatório. Gente, a vitamina C como anti-inflamatório é